Hoje foi dia de CEPAC. Pois é, tô lançando o vídeo aqui atrasado, um pouco enrolado, mas vocês sabem que eu tô na estrada. E mesmo assim, eu tento ao máximo cumprir as minhas obrigações com vocês. Vocês sabem que a minha vida é uma vida muito corrida, toma conta de escritório, viagens, atende clientes com consultoria. Às vezes eu tô vivendo na estrada, né? E é tenso, é um pouco tenso, mas mesmo assim eu tento lançar os nossos editoriais na hora, um dia ou outro, o negócio atrasa um pouquinho. E é lógico, nós vamos falar da CEPAC, movimento conservador, o maior do mundo que está rolando aqui no Brasil. É óbvio, né, que a gente precisa falar sobre isso. Primeiro ponto, está no caminho certo. Por que eu digo que está no caminho certo? É simples. Está apanhando da imprensa. Dá uma olhada na matéria. Correio Brasiliense, cúpula da direita. Só não escreveu extrema direita, pelo menos já evoluíram um pouquinho. Cúpula da direita começa com ataques a Lula, ao STF e defesa do 8 de janeiro. A cúpula da direita que ocorre nesse fim de semana em Balneário Camboriú, Santa Catarina, teve início no sábado com discursos de bolsonaristas e com ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao Supremo Tribunal Federal e na defesa dos vândalos que atacaram e destruíram as sedes dos prédios públicos no 8 de janeiro. Nas falas dos políticos de direita, também crítica à ordem dos advogados do Brasil. Pautas conservadoras, como críticas ao aborto legal e a defesa do fim da saída temporária de presos, apareceram nos discursos. A Conferência de Ação Política Conservadora, que terá como destaque a presença de Milei, da Argentina, o ex-presidente Jair Bolsonaro, teve início com a apresentação rápida do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que, ao lado de seu pai, entre outros, disse que a direita voltará ao poder. Pelo menos foi fiel à matéria, né? A direita voltará ao poder, é questão de tempo. Eu brinco com vocês que o maior cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder. E como eu disse, está recebendo críticas? Ótimo, está no caminho certo. A UOL aqui está funcionando como menino de recados do Lula para o Milei, tá? O Brasil dará resposta se Milei ampliar a crise e embaixador pode ser retirado. Tá, eu já falei sobre isso aqui e dei o meu comentário. Eu acho que o Milei não deveria, em momento algum, mencionar o Lula. Não sei, muitas pessoas concordaram, muitos não concordaram, porque tem a questão de ser aqui dentro do nosso país. E críticas do Milei ao Lula aqui dentro do nosso país vai ter uma repercussão negativa para outros telejornais, né? Para outros espectadores internacionais, perdão. Então, assim, eu acho que o Milei realmente deveria se ater aqui a críticas à esquerda, né, e à exaltação da direita. Ainda não teve o discurso dele. O governo Lula não descarta tomar medidas para retaliar o presidente argentino Javier Milei, caso ele amplie a crise diplomática durante sua passagem por Santa Catarina nesse fim de semana. Milei se recusou a ir à cúpula do Mercosul, marcada para Assunção na segunda-feira, e optou um encontro com Jair Bolsonaro e com líderes da extrema-direita. Voltou ao normal. Extrema-direita regional, num evento organizado por Eduardo Bolsonaro. Até sexta-feira, Milei sequer havia comunicado ao governo brasileiro que chegaria ao Brasil numa ruptura clara dos padrões diplomáticos. Pois é. Eu acho que é um recadinho que estão mandando pro Milei, não fala mal de mim não, mas ainda acho que não é certo, né? O Lula ficar mandando recadinho, mas eu acho que o Milei também não deveria, tá? Não deveria. E o Tarcísio, vamos mudar de assunto. E o Tarcísio, que durante a CEPAC pegou o Bolsonaro em flagrante. Sério? É isso que eu tô te contando? O Tarcísio chegou bem na hora que o Bolsonaro estava falando que o Jorginho Melo é o melhor governador do Brasil. Será que teve climão? Pois é. A cena foi essa aqui, Tarcísio chegando, né? E escreveu o seguinte: chegando ao CEPAC na companhia da maior liderança política do Brasil. Quem aí concorda? Se você concorda, deixa no comentário que o Bolsonaro, você acha o Bolsonaro com a maior liderança política do Brasil. Esse é o momento que o Tarcísio chega e pega o Bolsonaro no flagra. Nós temos aqui, o Jorginho, o melhor governador do Brasil. E o Tarcísio mais bonito.
Fala, capitão. Fala, capitão. Baixinho, pede pra São Pedro desligar o ar-condicionado. Não dá nem pra saia, não dá pra saia. 7 arroba, né, gente? Você vê um momento de descontração aí? Cara, e eu vou ser sincero pra vocês. Naqui o Bolsonaro errou. Gosto demais do Jorginho de Mello. Mas pra mim, Tarcísio tá entre um dos melhores governadores do Brasil. Vamos reconhecer. Cara, eu gosto do trabalho dele, tá? E precisa muito do apoio aí, talvez até o futuro presidente do Brasil seja o Tarcísio de Freitas. Mas assim, não só de momento de descontração foi a CEPAC. Teve também momentos de emoção. Pois é, o Bolsonaro caiu aos prantos, né? Chorou muito, igual um menino, né? Durante um momento em que o Nicolas Ferreira fez uma homenagem ao Bolsonaro. Gerou uma situação um pouco constrangedora por causa de uma foto que foi publicada pelo Bolsonaro, e aqui sim, e eu vou comentar isso aqui com vocês. Pode ser? Então, presta atenção. Esse momento aqui da homenagem do Nicolas ao Bolsonaro, onde ele se emocionou aqui. Dito isso, obviamente só tem uma coisa para eu poder dizer ao presidente, segura que eu ainda tenho 10 segundos, de que se as coisas alterarem, Bolsonaro, daqui para frente, né, se as coisas mudarem, eu tenho 3 opções para presidente de 2026, tenho 3 opções. Primeiro, Jair. Segundo, Messias. E terceiro, Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. Olha só, momento emocionante que aconteceu. Eu adoro ver o povo brasileiro cantando. Eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Vocês não têm noção do quanto eu amo esse país. Esse país é maravilhoso e eu amo muito o Brasil. E nós não vamos desistir assim tão fácil e não vamos entregar o Brasil. Tá, mas dito isso, vamos falar de uma coisa séria aqui, desse momento Nicolas e Bolsonaro. Até porque teve um outro momento, assim, um pouco constrangedor, que foi um momento de família, né? Mas que repercutiu no jornal, e eu quero que vocês entendam aqui também, tá? Foi essa matéria do Estado de Minas, mas tem em todos os jornais, tá? Até jornais de direita estão falando isso aqui. O Nicolas postou uma foto com o Bolsonaro e a família dele. E o Carlos Bolsonaro foi lá e fez um comentário. E esse comentário gerou um certo desconforto, tá? A publicação foi essa aqui, do Nicolas Ferreira, com o Bolsonaro, a Michelle, a esposa do Nicolas, e a filhinha do Nicolas no colo. O Carlos Bolsonaro escreveu o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não. De qualquer forma, parabéns sempre, grande Nicolas. Cara, pode parecer uma coisa pequena, mas é um desabafo, sabe, que você sente que o Carlos tá ferido com isso, tá? Tá ferido com isso. E aqui, vamos dizer que se o desabafo do Carlos saiu, é porque tem uma falha do Bolsonaro, tá? Desculpa aí, porque tem uma falha. Porque se o Carlos falou, né,
nitidamente é porque ele sente a falta do pai. E não é novidade para ninguém, tá? Para nenhum de vocês, que há um sentimento de exclusão do Carlos Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro, que é um fiel escudeiro do Bolsonaro, tá? Do Bolsonaro. E para quem me segue há muito tempo, eu falei para vocês num editorial há tempos atrás que o Nicolas Ferreira é muito mais filho do Bolsonaro do que todos os filhos juntos, tá? Que o Nicolas Ferreira tem o mesmo sangue no olhar, a mesma vontade, a mesma paixão que o Bolsonaro entrega pelo Brasil, por acreditar que a direita realmente é uma diferença no Brasil. E às vezes, eu falo porque eu já passei por isso, às vezes você acaba esquecendo algo que é tão importante quanto os seus ideais, que é a família. Então, assim, não tem que passar batido, tá? E eu tô dando uma de psicólogo aqui, mas não tem que passar batido. Se o Carlos Bolsonaro fez a crítica, é porque dói dentro dele, tá? É porque dói dentro dele. E aí, a última coisa que poderia acontecer aqui é uma situação de divisão entre família. Isso é horrível, tá? Então, mostra que o Carlos Bolsonaro é uma pessoa sentida a ponto de chegar e colocar um comentário público, é que dói nele, tá? Então, eu acho que o Bolsonaro deveria sentar, conversar com o Carlos, pedir desculpa, talvez, pela falha, né? Pela falha, às vezes pela ausência, e, enfim, resolver tudo isso. Porque o Nicolas Ferreira é um grande amigo, o próprio Carlos falou, e o Bolsonaro tem um orgulho gigante do próprio Nicolas. Mas esses casos de família, sabe, às vezes doem muito, tá? Mas vamos lá. Ainda falando da CEPAC, ainda discutindo sobre isso, olha só, a Michelle Bolsonaro também fez o seu discurso ali. No discurso dela, ela exaltou o Bolsonaro, que tanto é chamado de misógino, quanto a sua atuação na defesa das mulheres. Escuta só esse trecho do discurso dela. Vocês lembram muito bem, né, que o meu marido ele chegou a ser taxado com o rótulo de misógino, mas foi o homem que mais sancionou leis para as mulheres. Porque quando esse homem ele entrega ali a pensão vitalícia para uma mamãe que tem um filho com microcefalia, ele está cuidando desta mulher. Quando ele sanciona a lei da endometriose, ele está cuidando da mulher. Quando ele permite a sua esposa quebrar o protocolo e falar na língua brasileira de sinais, dando visibilidade para uma comunidade de quase 11 milhões de surdos que eram invisíveis, ali ele está cuidando das mulheres, das mães que tinham seus filhos dentro de casa, que tinham seus filhos segregados. Então nós estamos aqui, homens e mulheres de bem, fazendo uma política colaborativa, e nós vamos fortalecer o nosso PL, e com isso, neste ano, nós elegeremos o maior número de vereadoras e prefeitas pelo Brasil. Então que Deus venha abençoar o nosso dia, essas horas, que vocês possam receber bastante conhecimento, que possamos pedir para Deus que Ele venha abrir as nossas mentes, e que ao sair daqui possamos ser pessoas, instrumentos de Deus para abençoar, para educar e para ensinar, porque é essa mensagem que nós temos levado para todo o Brasil. Que Deus abençoe as nossas vidas e que vocês todos tenham um ótimo evento. Obrigada. Vamos lá, discurso muito bonito da Michelle Bolsonaro, mas eu não coloquei ele à toa, tá? Eu quero fazer comparações de discurso, tá? A direita é acusada de ser misógina, ser machista, dentre outras coisas. Mas na realidade, será que a esquerda, que se diz defensora dos negros, da comunidade LGBTQIA+, dos deficientes, ela é tudo isso? Das próprias mulheres? Ontem eu coloquei um vídeo onde a Amanda Vettorazzo, a integrante do MBL, foi agredida por homens e mulheres. Quase que houve um linchamento dela
Porque ela foi naquele evento que o Lula liberou uma obra pela metade, inaugurou uma obra pela metade antes do período eleitoral, né? E foi questionado. A Amanda Vettorazzo foi lá junto com o Renato Batista, se eu não me engano, foram lá para fazer críticas, né? E quase foram, sabe, espancados. Foram espancados. Mas a coisa poderia ter sido muito pior. Eu não vi ninguém da esquerda falando mexeu com uma, mexeu com todas. Eu não vi nenhuma deputada da esquerda prestando solidariedade a Amanda Vettorazzo. Então, acredito que não é meu lugar de fala, mas eu já falei ontem e vou falar aqui de novo. Minha solidariedade à Amanda Vettorazzo e ao meu colega advogado que estava lá, que foram espancados pela esquerda. Mas como que a esquerda trata o caso? Assim, tá? Matéria da Revista Oeste. Militante do PT diz que vereadora do PL deve ter gostado de ser estuprada, tá? É isso que vocês estão ouvindo. Durante uma sessão na Câmara Municipal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, um militante do Partido dos Trabalhadores lançou ofensas à vereadora Roberta Leitão, assim que a parlamentar relatou um episódio de estupro que teria sofrido aos 18 anos. O militante gritou que ela deve ter gostado. Na ocasião, a vereadora defendia o projeto que equipara o aborto acima de 22 semanas ao homicídio. A cena ocorreu durante uma moção de repúdio ao projeto proposto pela vereadora Maria Calegaro, do PT. Roberta dizia que aos 18 anos havia sofrido um abuso. Portanto, segundo a parlamentar, ela teria lugar de fala para comentar o caso. Em seguida, o apoiador de Marina Calegaro gritou: deve ter gostado. Ao que Roberta apelou ao presidente da Câmara. Presidente, o senhor ouviu isso? Perguntou a vereadora. O indivíduo que insultou Roberta foi expulso das galerias da Câmara pelas forças de segurança presentes, segundo a assessoria da vereadora. Se fosse um apoiador do Bolsonaro, esse cara já tinha busca e apreensão, já estava preso, já estava numa situação assim, em que toda a imprensa já estava divulgando o nome dele, o CPF dele, o gosto sexual dele, a roupa íntima de qual marca que ele compra. Não para por aí. Você ouviu o discurso da Michelle. Vamos mostrar quem é a esquerda, né? Tá circulando um vídeo do Biden, né? Circula nas redes sociais, um vídeo em que mostra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cumprimentando apoiadores durante o evento. Em um dos momentos, o Biden simplesmente ignora uma apoiadora. Vou tirar o áudio aqui por questões de direito autoral, tá? Mas eu quero que vocês assistam aqui o vídeo em que o Biden passa direto. E a cara de decepção é nítida. Vocês olhem essa moça de roupa azul, tá? O Biden passa, cumprimenta o senhor, tira foto. A moça vem tirar foto com ele, o Biden simplesmente ignora ela e pula para a senhora ao lado. A cara de decepção dela é nítida. É nítida. Não tem jornal falando sobre isso, não tem mídia norte-americana falando sobre isso. E assim, você vê que foi simplesmente ignorada. A cara de decepção é gritante. Gritante. Então, assim, é uma esquerda que diz pregar o amor, que diz pregar a inclusão. Tá vendo? Ela ainda dá um tapinha no braço dele para ele ver se toca, né? Mas é nítido que ele passa e prefere ignorar a situação. É simples assim, tá? É simples assim. Então, muito cuidado. Discurso bonito qualquer um tem, tá? Discurso bonito qualquer um tem. Fazer na prática é que tá a diferença, tá certo? Obrigado, pessoal. Desculpa o atraso, tá? 9 horas vai estar no horário, tá bom? Abraço e até lá.